Olá, quero saudar você com a palavra de Jó, capítulo 9, versículo 10. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Com essas palavras lhe dou as boas-vindas a esse momento de mensagem, de reflexão com a palavra de Deus. Você já ouviu falar em fonte da juventude? A primeira vez que vi esse título foi em um gibi. Enfim, uma história de quadrinhos num gibi. A segunda vez foi como um enredo num desenho animado de televisão. A juventude é a flor da idade, não é? É impressionante como ela é desejada. Uma vez ouvi uma jovem que completava 21 anos dizer: "Socorro, estou ficando velha". Veja só, a própria juventude atualmente já tem uma consciência de não querer envelhecer. Tamanha a fascinação da juventude ou da flor da idade. Quando eu vi isso, fiquei pensando, ou esta moça está de brincadeira, ou tem um gravíssimo e complexo de baixa estima. Foi o que eu pensei. Bom, para evitar os sinais de envelhecimento, estamos sendo instruídos a tomar vitaminas ou comer alimentos que contêm colágeno, antioxidante, fazer exercícios físicos, etc. Cada vez mais somos estimulados a cuidar do corpo, da aparência, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para retardar o envelhecimento que é normal, natural e comum a todo ser humano. É verdade que há hábitos e alimentos saudáveis. Sim, é verdade. E também é verdade que há uma forma de vida saudável ou não saudável, assim como também há alimentos não saudáveis. É verdade que exercícios físicos ajudam na saúde, sim, na saúde integral. Não fomos feitos para ficar parados, para ser sedentários. Mas também é verdade que a ansiedade frequente, o medo ou conflitos nos relacionamentos, tensão, concorrência acirrada, enfim, tantas outras coisas que muitas vezes causam pressão sobre nós, isso pode muitas vezes, não em todas as pessoas, mas em algumas pessoas, atingir o sistema nervoso e causar esgotamento emocional e, por tabela, envelhecimento precoce. Mas eu não estou aqui para dar dicas de não envelhecer, ou de como retardar envelhecimento, ou mesmo de como continuar jovem. Mas eu estou aqui para trazer a palavra de Deus que nos faz bem a saúde integral, inclusive que fala do envelhecimento ou da flor da idade. O primeiro ponto: o que mais envelhece o ser humano? O Salmo 32, versículo 3, nos diz assim: "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, não mais escondi. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado." Aqui o salmista fala de sua fé e de Deus como aquele que sabe dos seus pecados
e que, confessando seus pecados a este Deus, ele recebe e encontra paz no perdão de Deus. Mas ele também confessa que enquanto ele segurou para si, ou seja, ocultou, escondeu e decidiu conviver com o sentimento de culpa, ele sofria, ele envelhecia precocemente. O Salmo 32, versículo 10 nos diz: muito sofrimento há de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Querido e querida ouvinte desta mensagem, o salmista fala do sofrimento que o pecado causa ao pecador. E é assim mesmo. Não apenas nos dias atuais, observe que o Salmo foi escrito nos tempos do rei Davi, 700 anos antes de Cristo. E já era entendido de que a maldade humana traz sofrimento, seja para outrem, seja para si mesmo, a não ser que a pessoa não tenha consciência de seus erros ou de sua culpa. E vive pecando e pecando sem saber que está pecando, mas a seu tempo tudo aquilo volta em maldade, em complicações, em tribulações para a sua vida. O que mais envelhece o ser humano? A mágoa, o ódio, o rancor ou um frequente desgosto ou desejo de vingança dentro do coração não combinam com a tentativa de se parecer bonito ou bonita. Não combinam. Pois também o nosso eu interior se revela em nossas falas, em nosso modo de viver. Não que o nosso eu interior vá parecer velho, mas muitas vezes ele prejudica a imagem que tentamos transparecer. Como diziam os antigos, muitas pessoas são por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Ou seja, por fora muitas vezes nós conseguimos ver apenas a casca, apenas a pele, apenas aquilo que a pessoa quer que seja visto. Mas à medida que vamos conhecendo-nos uns aos outros, vamos percebendo como é o coração, o seu eu interior. E a palavra de Deus, ela destaca muito mais o eu interior do que a nossa aparência. E se nós observarmos na convivência das pessoas que amamos ou que convivemos, são aquilo que as pessoas fizeram para nós, que fizeram de bem para nós, que vão nos marcar muito mais do que a sua aparência física. Uma não exclui a outra, de forma alguma, mas uma complementa a outra. Então, amigo e amigo ouvinte, além disso, esses sentimentos que parecem ser, esses de ódio, mágoa ou rancor, que parecem ser até justificáveis, na verdade tornam-se doentios e embrutecem e torna qualquer ser humano semelhante ao malfeitor que ele quer vingar. Ou seja, não são dignos de serem guardados, de serem cultivados dentro de nossos corações, se nós fomos vítima de algum pecado ou enfim, de qualquer coisa que tenha acontecido conosco. Obviamente também que o uso de entorpecentes, de drogas, a dependência química também causa danos ao nosso corpo, causa danos à nossa saúde
espiritual, mental, física, mas também causam dor e sofrimentos alheios. Pois quando qualquer ser humano está dominado pelo entorpecente ou pela química, ele não está em seu juízo perfeito. E com isso acaba também prejudicando os relacionamentos e adoecendo os relacionamentos familiares. Então, o segundo ponto dessa mensagem, afinal, qual é a fonte da juventude? Em primeiro lugar, a graça de Deus nos rejuvenesce. Quando o salmista confessou o seu pecado e recebe do Senhor o seu perdão, ele percebe que enquanto calava os seus pecados, envelheciam os seus ossos. Mas a partir da confissão dos seus pecados, ele rejuvenesce. Ele se ergue novamente para uma vida nova. Isso é graça de Deus. Isso é presente de Deus, é bondade de Deus, é amor de Deus evidenciado na sua graça. O amor de Deus cura a baixa autoestima. Quando nos sentimos ou nos sabemos amados, sentimos-nos vivos, importantes, valorosos, confiantes. Isso é muito importante. É muito melhor do que se sentir invisível. A justificação é o terceiro ponto importante que nos rejuvenesce. A justificação por graça e fé na obra salvífica que Cristo fez por nós na cruz. Ou seja, que essa justificação nos é dada, a cada um de nós nos é dada por graça. Pois o que Cristo realizou por nós na cruz, entregando-se como Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo, quando cremos nesta obra salvífica de Cristo por nós, nós recebemos o que Cristo nos quer dar: perdão, justificação e salvação. E por conseguinte, santificação. Também isso nos rejuvenesce na fé e também para a vida, em qualquer idade. A santificação com a qual somos chamados a servir o Rei dos Reis nos faz olhar para o reino de Deus com esperança. E uma pessoa que tem esperança tem vida nova dentro de si, tem vigor na sua vida e quer enfrentar as dificuldades, porque sabe que precisa enfrentar as dificuldades quando elas vêm. Portanto, falei da graça de Deus, o amor de Deus, a justificação, a santificação e não por último, mas quero concluir aqui, o plano de Deus. Ou seja, ver a vida com propósito. Muitas vezes achamos que o propósito da nossa vida é apenas nós que damos a ela. Isso, quando começamos a caminhar na fé, percebemos que não é bem assim. Percebemos que também Deus tem um propósito para a nossa existência. E um propósito que vai muito além de nós mesmos, muito além desta vida, muito além dos nossos planos. Muitas vezes que achávamos que fossem tão grandes e depois, quando entregamos tudo nas mãos de Deus, percebemos quão pequenos eram os nossos planos. Sim, a palavra de Deus quer nos rejuvenescer a cada dia. Uma certa vez, uma senhora muito doente, acamada, já em seu leito de morte, recebeu a visita de um pastor. O pastor prontamente pegou a sua Bíblia e quis compartilhar com ela um versículo de consolo, de amparo para ela. E quando ele iniciou a leitura do versículo e do texto que havia previsto para trazer um compartilhar desta mensagem para ela, ela continuou a fala deste texto de cor. E então, olhando para aquele jovem pastor, ela disse:
eu lhe agradeço por esta palavra que o Senhor compartilha comigo. Eu a conheço de cor. E a conheço de cor porque decorei este versículo e muitos outros da Bíblia. E então o pastor perguntou-lhe, mas por que a senhora decorou se era possível ter acesso à Bíblia? E ela respondeu, para que eu pudesse lembrar da palavra de Deus quando não pudesse mais ler a palavra de Deus. E eu agradeço a sua visita, agradeço esta mensagem, agradeço a sua oração e quero dizer a você, na trajetória da minha vida, eu estou a um degrau para estar com o meu Senhor. Mas você, pastor, ainda tem a escada inteira para subir. Veja, querido ouvinte, esta mulher já muito idosa estava jovem em sua fé, não é verdade? Estava com toda a vida por vir ainda no seu horizonte de esperança. Por isso digo, a palavra de Deus nos rejuvenesce para a vida, porque os anos que aqui vivemos são como que a pré-escola de nossa existência. Quero ainda compartilhar o que nos diz a palavra de Isaías, um dos maiores profetas que consolou o povo de Israel em meio ao afastamento de sua terra, em meio à peregrinação. Isaías disse assim, capítulo 40, versículos 1 a 4, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. E também os versículos 12 e seguintes. Diz assim, sobre a majestade do Senhor. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terra parte de um efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como se o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra?
Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. E é Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhum só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar, ou seja, medir o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, independente da idade, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ou seja, amigo e amiga ouvinte, mantém-se perseverantes, porque o seu Deus é o seu Senhor e o seu Salvador e o seu Redentor. A palavra de Deus é assim, nos revela a eternidade, ela nos vivifica, ela nos cura, é útil, alimenta e consola. Conforme disse Jó, no capítulo 9, verso 10, Deus faz coisas grandes e maravilhosas e os seus milagres não têm fim. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor em Isaías 41, 10. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Nessa fé e comunhão, o que Deus é para seus filhos e suas filhas? Um estímulo, não temas. Um companheiro, eu sou contigo. Intercessor, não te assombres. Ele é Deus. Eu sou o teu Deus, Ele se diz assim e se apresenta assim a nós. Ajudador, eu te fortaleço, e sustentador, eu te sustento. Amigo e amiga ouvinte desta mensagem, desta forma, o Senhor renova as nossas forças como a de um jovem que o reconhece como seu Rei, o Senhor, Criador do céu e da terra, e que nos salva através de seu Filho Jesus Cristo e que nos coloca a servi-lo com dons capacitados e recebidos pelo Espírito Santo, para que dele demos testemunho e possamos confortar pessoas também que foram ou estão abatidas, ou enlutadas, ou desanimadas, ou desesperadas. Que o Senhor assim nos ajude a olhar para Ele e a olhar a tudo aquilo que nos cerca, também sem deixar de reconhecer que tudo aquilo que está acontecendo pode também ter um propósito de Deus. Assim foi no passado, assim pode ser no presente e assim pode ser ainda no futuro.
há bons propósitos de Deus com tudo aquilo que Deus nos dá a conhecer e nos dá a passar. E que o Senhor Deus nos proteja também em meio a esta situação em que estamos vivendo. Queremos sim a sua proteção e podemos pedir a sua proteção, mas também que saibamos reconhecer diante do seu propósito a sua palavra, para que com ela possamos ter comunhão com Deus e também assim com a Igreja de Cristo na terra. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a sua bênção, a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz no Senhor.